Então vamos ajustar e mudar aqui um pouco o nosso Blender. São mudanças muito sutis, praticamente imperceptíveis, tá? Primeiramente eu vou deletar aqui esse cilindro. E a primeira coisa que a gente vai modificar aqui é o seguinte. Esses carinhas aqui, ó, e esses ícones aqui também, a gente não precisa deles, porque a gente faz tudo isso movimentando aqui, através das teclas de atalho. Então a gente dificilmente vai precisar disso aqui. Eu particularmente não uso isso aqui para nada, então ele aqui me incomoda porque ocupa esse espaço que eu não gosto. Então eu desabilito esses caras aqui. Para isso você vai vir aqui nesta primeira opção aqui, clicar na setinha, e aqui você tem o Viewport Gizmos. Gizmo é o nome desse carinha aqui. Então você vai vir Viewport Gizmo e vai marcar aqui ou desmarcar este Navigate. Desmarcando isso aqui, todas as opções aqui elas somem, tá? Não precisa delas e veja que ele ganha um espaço aqui mais limpo, né? Principalmente para mim que tem um monitor pequeno, quanto mais espaço aqui melhor. Então eu tiro esse carinha daqui, não preciso dele. Outra coisa que eu faço é remover esse outline daqui, para que eu tenha mais espaço aqui nas minhas propriedades. E antes de modificar isso aqui, tem uma coisa ainda que eu não mencionei que vale a pena mencionar, é como você dividir as suas áreas de trabalho aqui dentro do Blender. Vai que você quer trabalhar com várias janelas, então você pode fazer isso dividindo a tela aqui. E você faz isso, desta vez, não com teclas de atalho, mas com clique e arraste do mouse. Você vai colocar o seu mouse ou caneta aqui na intersecção de qualquer janela, qualquer aba. Ele vai virar essa mira. E a partir daqui você pode clicar, manter apertado e arrastar, que você vai dividir a sua tela. Antes de você soltar aqui o mouse, caso aconteça isso aqui, você pode pressionar a tecla ESC para ele cancelar a ação. Inclusive qualquer ação dentro do Blender pode ser cancelada através da tecla ESC ou do botão direito do mouse. Se você, por exemplo, está movendo alguma coisa, rotacionando e não quer mais fazer aquela ação, basta clicar com o ESC ou com o botão direito do mouse antes de dar Enter naquela transformação, que aí ele vai voltar ao normal. Ok? Então o mesmo acontece aqui. Se você puxou de maneira errada, você pode dar ESC. Quando você puxa da forma certa, ele vem aqui a janela, dividindo ela, criando agora mais uma outra janela. E eu posso fazer isso em qualquer direção, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Eu posso dividir aqui. Outra forma de eu dividir é simplesmente colocar o mouse aqui entre elas. Quando ele se transformar nessa seta dupla, eu clico no botão direito do mouse, ou botão superior da caneta também. E aqui eu tenho esse menu com algumas opções. E eu posso escolher aqui, dividir na vertical ou na horizontal. Essas duas opções elas dividem. E essas duas de baixo, elas juntam. Essa aqui, Join Áreas, junta janelas, transformando duas em uma. E essas Swaps, ela troca a posição delas de um lado para o outro, ok? Então vamos primeiro ver aqui essas Vertical Split. Ela separa aqui, ó, dá essa linha, e onde eu posicionar a linha e clicar, ele dividiu aqui a janela. Ok? Vamos fazer agora na horizontal. Ok? E agora vamos à opção de juntar. Pegar na intersecção delas, se eu vier em Join Area, ele vai virar essa pequena seta, e para onde eu apontar aqui, ó, ela será dissolvida. Por exemplo, se eu apontar para de cima, é a de cima que será deletada e a de baixo vai ocupar todo esse espaço aqui. Se eu apontar para baixo, a de baixo será deletada e a de cima vai ocupar todo esse espaço. Perceba que a própria borda dela já demonstra o que vai acontecer, tá vendo? Então eu quero manter essa de baixo, aliás a de cima, então eu vou apagar a de baixo. Então eu boto a seta para baixo e clico. Então ela excluiu a de baixo e a de cima passou a ocupar todo o espaço, ok? Para onde a seta apontar é a que será excluída. Ok. Então essa é a forma de se separar aqui janelas. Posso excluí-las, como já mencionei, ou puxando a seta aqui, ó, Join Áreas, ou simplesmente eu ia clicar e arrastar para cá. Às vezes ela some, mas às vezes não some, às vezes fica só fechadinho no canto. Então a única modo mesmo é esse aqui, sair fechando aqui. E a partir das versões 3.0, se eu não me engano, do Blender, você pode agora juntar janelas, mesclando elas em qualquer direção. Antigamente não podia, tinha que ser somente vertical com vertical e horizontal com horizontal.
E agora essa limitação não existe mais. Eu posso, com essa horizontal, matar essa vertical e assim por diante. Então ficou bem fácil agora de se trabalhar, ficou bem tranquilo aqui. Então eu vou deletar aqui algumas, join area, aqui também, join area. Aqui ó, nesse lado eu vou puxar para cima. Então ó, ele matou essa aqui. E aqui vamos matar essa outra aqui também, join area. Ok, beleza? O swap que eu não mostrei, mas ele simplesmente alterna. Aqui tiver na direita vai para a esquerda, aqui está na esquerda vai para a direita. É só isso, não tem mistério nenhum. Ok, mas eu quero excluir essa de cima aqui do outline, então eu join area e excluir aqui. Então tudo isso aqui é ocupado apenas pelas minhas propriedades. Eu gosto de ter bastante espaço para ela, até porque sempre que a gente for abrindo essas abas aqui, ela vai crescendo monstruosamente e vai ficando aqui um monte de informações. Então quanto mais espaço para ela, melhor. Aqui eu posso puxar outra e nessa outra eu mudo ela para outline. Em todas as janelas do Blender, seja elas qual forem, você vai encontrar esse pequeno botão aqui contendo todas as outras abas que podem ser ativadas clicando no nome de cada uma delas. Ok? Em todos os lugares no Blender você vai encontrar isso, em todas as janelas. Então, por exemplo, aqui eu quero transformar no outline. Então eu clico, procuro aqui onde está o outline e ele está aqui, ó, outline. Ao clicar aqui, esta janela agora passa a ser outline. Então veja que bacana, eu tenho agora essas duas informações e aqui o espaço livre para trabalhar. Aqui eu não uso, posso pressionar T e esconder por enquanto e só acessar quando precisar. Ok, vamos falar agora um pouco sobre o tema do Blender. Você pode acessar alguns temas predefinidos que ele já tem aqui, ou pode baixar temas da internet. Eu baixei alguns da internet que eu considero bacana e inclusive estou disponibilizando para vocês também, caso vocês gostem dessa vibe também e queiram mudar. Lembrando que esse tema ele não muda realmente o Blender, ele muda apenas o esquema de cores. Então isso que é legal, ele não vai mexer no seu Blender para ficar de uma forma que você não gosta, ele vai simplesmente mudar o esquema de cores e isso às vezes é legal, tá? Então para fazer isso, essa mudança, você vai vir no menu Edit e vai escolher aqui Preference e aqui nas preferências você tem aqui a opção Themes. Em Themes você tem aqui os presets, que já são os padrões que a própria Blender Foundation dá para você. E, inclusive tem alguns aqui que eu já instalei. Mas antes de simplesmente ativá-lo aqui, eu vou mostrar como instalar um tema. Para isso basta você vir a esse botão aqui ao lado com o nome Install. Clicar nele, navegar até a pasta onde você tem os seus temas. Eu tenho aqui na pasta Add-ons, tem a pasta Blender Themes, que é essa pasta que estou mandando para vocês, tá? E aqui dentro dela eu tenho vários temas para o meu Blender. E dois que eu gosto muito é esse do Cinema 4D, que é as cores do Cinema 4D R25. E também esse aqui do Max. Esse do Maya também é muito legal e esse do Modo. Então se você veio de algum desses softwares ou gosta de algum desses softwares, você pode escolher o esquema de cores deles para usar aqui dentro do Blender. Então por exemplo aqui o do Cinema 4D R25, basta clicar e vir aqui em Install Theme e pronto, o tema está instalado. Veja que ele transformou aqui e as cores agora das coisas são as cores do Cinema 4D R25, ó, tudo coloridozinho, tá? Pressionar aqui a barra você vê tudo coloridozinho aqui. Vou voltar aqui em Edit Preference. E um detalhe, esse Edit Preference também tem uma tecla de atalho, tá? Que é a tecla de atalho F4P, que aí ele abre rapidamente aqui as preferências. E aqui vou voltar em Themes e vou escolher aqui, por exemplo, o tema do Maya, por exemplo, para você ver. Então, veja que ele assume as colorações do software Maya. Mesma coisa aqui, Modo, ele exibe as configurações de cores do software Modo. Veja que o tema do Blender permanece o mesmo, ele muda apenas o esquema de cores. E isso aqui é bacana. Então vou escolher aqui o dos 3D Studio Max, que é um que eu gosto, que ele é meio que parecido com o do próprio Blender, por ser tudo escuro, mas ele tem uma corzinha diferente que, pra mim, eu acho mais legal, né? O preto do Blender, ele fica meio que apagado aqui no meu monitor, não sei se é por causa da posição dele, ou sei lá o motivo, mas eu gosto desse aqui, e vou deixar esse aqui por enquanto, tá? Se eu me abusar, eu volto pro Cinema 4D, que é outro que eu gosto muito, ou volto pro Blender padrão, fica a critério aí, tá? E aqui eu marco Save Preference, veja que ele exibe um asterisco aqui, indicando que preciso gravar essa informação, porque se eu não gravar ela, quando eu fechar o Blender e abrir de novo, ele volta às cores padrões, tá?
Então preciso salvar essa informação nova que eu adicionei. Então vamos falar aqui de add-ons. Add-ons são os plugins ou as extensões que o Blender tem. Por padrão ele já vem com uma diversidade enorme de add-ons já instalados, porém desligados. Você precisa vir aqui e ligar ele clicando nessa caixinha aqui, caso você deseje ligá-lo. Por que ele vem com isso desligado? Bem, porque se ele vier com todos esses add-ons ligados, vai ser muito mais coisa para ele puxar no carregamento do software. Então isso pesa. Então, para que o Blender tenha esse carregamento leve, fácil, rápido que a gente conhece, ele desativa as coisas que não são essenciais. Você vai ativando apenas de acordo com a sua necessidade ou interesse. Ok? Então a gente vai ativar aqui, ó. Vou procurar aqui alguns deles. A gente vai começar com Loop. A gente vai botar aqui esse Mesh Loop Tool. Basta clicar aqui. E ele já vai estar ativado, tá? Às vezes ele demora um pouquinho, dependendo da configuração da sua máquina. Ele demora um pouquinho a carregar. Mas aí, ó, cliquei de novo, ele já foi. E agora vamos a outro, que é o Modifier. Modifier, esse interface Modifier Tool, ele vai nos dar aqui a possibilidade de aplicar modificadores diversos deles ao mesmo tempo, de uma única vez, com um único clique, em vez de estar aplicando um por um. Então esse aqui é muito legal, tá? O Loop Tool que a gente viu, ele adiciona umas ferramentas extras para a criação principalmente de formas cilíndricas. Esse é o principal recurso dele. Também tem o recurso de Relax para relaxar a malha e alguns outros que a gente vai ver no decorrer do treinamento, se for o caso, tá? Então ative esses dois. E um terceiro e último que a gente vai ativar aqui por agora é WR, que vai habilitar esse cara aqui, Node Wrangler. Então marque esse também. O que esse carinha faz aqui é nos dar atalhos para agilizar o nosso trabalho quando estivermos usando os nodes, que é o modo de trabalho para aplicação de materiais dentro do Blender, tá? Ok? Quando a gente estiver aplicando materiais, você vai ver como isso funciona. Então, são esses apenas que eu ativo, tá? E caso você utilize um notebook e não um desktop, algumas funções das vistas não vai funcionar quando você apertar a tecla 1, 2, 3. Então, você vai ter que habilitar aqui em Input essa opção Emulate Numpad, que ele vai emular o teclado numérico no seu notebook com as teclas 1, 2, 3, 5, 7 e assim por diante, ok? Para poder exibir as vistas. Mas caso você estiver no desktop, não precisa se preocupar com isso aqui, tá? Aqui em Navigation, você pode habilitar algumas opções também, como por exemplo aqui esse Orbit Around Selection, que ele vai orbitar em volta, né? Ele vai rotacionar os objetos, a vista em volta do objeto selecionado, e isso facilita bastante, tá? Outra coisa que a gente pode mudar aqui, por exemplo, em Keymap, você pode mudar aqui o Spacebar Action, a ação da barra de espaço, e quando você clica na barra de espaço, ele vai dar o play por padrão, que é para dar o play na animação. Como a gente não vai mexer com a animação, e a gente já tem o botão de play aqui, ó, para clicar caso precise, então a gente pode mudar para Tools, que ele vai exibir ferramentas, ou Pesquisa, para buscar ferramentas e recursos. Eu vou deixar ferramentas por enquanto, e por enquanto é isso aí, tá? Aqui você pode habilitar esse Extra Shading Pie Menu, que vai lhe dar algumas opções a mais no menu radial para a mudança de vistas, né? De vistas não, de materiais. Por exemplo, quando você apertar aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu minimizar. Você apertar aqui Ctrl Tab, deixa eu ter um objeto na cena, senão ele não vai exibir. Quando eu apertar Ctrl Tab, ele exibe aqui mais opções nesses carinhas aqui. Que não é, na verdade, especificamente nesses, é quando eu aperto Z. Aqui sim. Então aquele Extra Shading habilita aqui, ó. Que, por exemplo, por padrão eu só tenho aqui esses dois e esses dois, 4. Quando eu habilitei lá, ele passou a adicionar também esse aqui e esse aqui. Ok? Dois que eu particularmente não uso, eu só uso como teclas de atalho, mas se você quiser tê-los aqui, você pode tê-los, tá? Vou deixar dessa forma aqui. Vou desmarcá-lo. Para mim ele não faz sentido, tá? Mas muita gente usa.
Você pode habilitar também esse Tab for Pie Menu, esse menu Pie Menu on Drag, que ele vai lhe dar apenas mais opções quando você abrir os menus radiais do Blender. Mas eu não gosto, vou deixar padrão mesmo. Então é isso aí. Uma última opção que eu gostaria de mudar aqui, deixa eu ver aqui qual seria. Eu não lembro onde ela funciona. Acho que essa opção aqui, Tab for Pie Menu. Que aí, deixa eu minimizar aqui e ver. Tab, ele abre esse menu aqui. Ok? Sem esse cara, quando eu aperto o Tab, ele vai direto para o modo de edição. E aqui ele já não vai, ele pergunta se eu quero ou não mudar. E com a tecla Ctrl Tab, aí sim que ele vai entrar direto. Ok, ele apenas inverteu a ordem aqui. Antigamente com o Tab ele entrava, agora ele não entra, ele abre isso aqui. Isso aqui era com o Ctrl Tab. Então você pode inverter essa ordem, tá? Com o Ctrl Tab ele vai entrar direto, coisa que antigamente era só necessário com o Tab. E só com o Tab ele vai exibir isso aqui. Então é legal porque eu vou deixar, porque às vezes você aperta o Tab sem querer, no modo Sculpt, com um modelo bem denso, e aí ele entra no Edit Mode, aí trava tudo, pesa tudo, isso é um horror. Então vou deixar aqui mais controlado, você tem um controle melhor da situação. Você aperta Tab, ele apenas pergunta o que você quer fazer. Então você, opa, não é isso que eu quero, então você volta para o Object Mode. E quando você de fato quiser entrar no Edit Mode, você aperta Ctrl Tab, fica um negócio mais consciente, tá? Ctrl Tab entra, Ctrl Tab sai. E já que a gente está aqui, você pode também mudar através desse menu, ó, Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode. Você pode acessar esses modos de trabalho também por aqui, ou através do menu radial aqui com a tecla Tab que a gente ativou agora. E dentro do menu de edição, Edit Mode, você pode manipular aqui o seu objeto através do Vertex, da Edge, que é a linha, e da Face, que é o polígono completo aqui. Ok? Para mudar entre Vertex, Edge e Face, você tem aqui esses botões acima, Vertex, Edge e Faces, ou pode usar as teclas de atalho 1, 2 e 3, ok? 1 para Vertex, 2 para Edge e 3 para Face. Agiliza bastante aí o seu fluxo de trabalho. E aqui dentro você faz as manipulações necessárias no seu objeto, como veremos mais à frente. Então são essas transformações que eu faço, as modificações no meu Blender. São essas então os add-ons que vamos usar, os plugins. Inclusive você pode baixar algum na internet se quiser, tem uma infinidade deles, tanto pago quanto gratuitos, que são ferramentas que vão ser acrescentadas dentro do seu Blender, dando a ele ainda mais poder de fogo. Vamos comparar o Blender com um robô. Os add-ons são armas que você vai estar adicionando no seu robô para que ele fique bem tunado aí, bem poderoso. Então ele já é extremamente robusto e poderoso, mas com esses add-ons vai ficar ainda mais monstruoso. E isso é o que é legal dentro desse projeto Blender, tá? A comunidade desenvolve muita coisa aí para melhoria e potencialização do software. Ok, então estamos prontos agora para abordar as ferramentas de escultura. A gente vai no próximo vídeo falar um pouco sobre o Sculpt Mode do Blender e ver algumas ferramentas básicas, como elas funcionam, para depois começarmos de fato a escultura do nosso personagem, o Batman. Então, antes de mais nada, volte no menu Edit Preference e certifique-se de que suas preferências estão salvas, ó, Save Preference, caso você tenha feito essas alterações que eu mencionei. Caso não tenha feito, não tem problema, você pode usá-la no modo padrão, que já está de bom tamanho, tá? Ok, sempre que eu fizer referência à mudança para o Edit Mode e etc, eu vou mencionar que você pode tanto habilitar por aqui ou pelo menu lá em cima para facilitar aí para você, ok? Pressionei ESC aqui para cancelar essa ação, ó. Sempre que você fizer uma ação indesejada, você aperta ESC e ele cancela aquela ação. Então é isso aí, no próximo vídeo vamos partir para o modo de Sculpting.